Graça e paz, meu amigo e irmão, é bom estar com você para mais uma de nossas devocionais de esperança e vida. E o texto bíblico que eu quero compartilhar com você hoje, ele se encontra no livro do profeta Isaías, em seu capítulo 46, versículos do 1 ao 4, que diz assim: Bel se inclina, Nebo se abaixa, os seus ídolos são levados por animais de carga. As imagens que são levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos. Juntos, eles se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo. Eles mesmos vão para o cativeiro. Escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Até aqui, queridos. Bom, a grosso modo, meus irmãos, e de uma forma bem simplista, nós podemos dizer que aqui o texto lido, ele apresenta a superioridade do Deus verdadeiro, do Deus vivo, em relação aos deuses pagãos. E nós sabemos, então, que os deuses pagãos, eles não passam de uma invenção humana, uma criação humana, para satisfazer os seus falsos desejos e enganos dos seus corações. E aqui, o Deus criador de todas as coisas, então, que é incomparável, usa a vida do profeta Isaías para apresentar contrastes entre ele e esses falsos deuses. Ele começa dizendo no texto sobre dois deuses, ele menciona dois desses ídolos da Babilônia, que eram Bel e Nebo, e aqui no texto nós vemos que existem dois contrastes muito fortes, os quais eu quero destacar com vocês. O primeiro deles é que esses ídolos, esses falsos deuses, eles precisavam ser carregados, eles precisavam ser levados de um lado para o outro, eles não se moviam. E além de terem de ser levados, eles também se tornavam um peso, deixando o seu povo exausto. Enquanto Deus, o Deus criador, o Deus verdadeiro, ele é quem criou o seu povo e quem sustenta, quem carrega, quem leva o seu povo. Essa é a primeira verdade que nós vemos aqui, o primeiro contraste entre o Senhor e os falsos deuses. Já o segundo contraste é que esses falsos deuses, dois deles não valiam por um, porque eles não poderiam nem juntos salvar a si mesmo, quanto mais ao povo. Ou seja, somente Deus, como nós vimos no texto, ele promete que iria salvar e salva os seus. Deus, somente ele pode salvar. Somente ele pode livrar o homem de toda e qualquer circunstância tenebrosa na sua vida, de todo e qualquer infortúnio. O Senhor, ele tem o controle de todas as coisas e ele pode libertar a minha, a sua vida e de toda a humanidade, como ele o fez e como ele tem trabalhado para que isso aconteça até o dia de Cristo. Queridos, esses dois pontos são muito importantes para diferenciar, na verdade, para exaltar ao Senhor. E então, a partir do versículo de número 3, ele começa dizendo aqui, escute-me. Queridos, esse Deus Criador, ele está chamando o seu povo a ouvir a sua voz, a conhecer a sua voz, a dedicar-se em saber quem ele é, a saber que ele é o Deus Criador, a saber que ele é o Deus que sustenta os seus, que ele é o Deus que carrega o seu povo, que ele é o Deus que fez isso no passado, que faz isso no presente e que há de fazer no futuro, porque ele é o mesmo, ele é imutável, ele era, é e ele continuará sendo o mesmo Deus, poderoso para realizar muito mais do que o seu povo pode imaginar em seu favor, para que o seu nome seja adorado e engrandecido pelo seu povo. Queridos, nós sabemos que tudo começa pelo ouvir, e é justamente por isso que ele começa essa advertência assim, dizendo, escute-me, ouça a minha voz, ouça, saiba quem eu sou, reconheça a mim.
conheça a mim. A fé, ela vem pelo ouvir, meus irmãos, e é importantíssimo que eu e você dediquemos tempo em ouvir a voz do Senhor por meio da sua palavra, conhecendo a palavra de Deus, lendo, meditando nela, orando a palavra do Senhor, guardando ela no nosso coração para nós não cairmos em pecado contra o nosso Senhor. E, queridos, ele tem sustentado desde o princípio de todas as coisas. Se você olhar lá para o livro de Gênesis, no capítulo 1, você vai ver que Deus, ele tem sustentado a humanidade desde o princípio, desde quando ele criou sabiamente cada uma das coisas ao seu tempo e ao seu modo. Observe lá, deixe o Senhor falar com você e compreenda como ele tem cuidado de mim e de você durante toda a história da humanidade e durante toda a história da nossa vida, que pertence a ele também. Meu irmão, Deus, ele é imutável, ele continua, assim como ele prometeu, assim como ele disse ao povo de Israel, ele continua dizendo para mim e para você hoje: eu tenho cuidado de você desde o seu nascimento, continuo cuidando de você hoje e vou continuar cuidando de você na sua velhice, até mesmo quando você estiver com os seus cabelos brancos. E queridos, aqui eu gosto muito de lembrar quando Jesus advertiu os seus discípulos sobre as preocupações, sobre as ansiedades dessa vida, ele falou a eles dizendo: olha, até mesmo os fios de cabelo de vocês estão contados. Queridos, pense bem, o nosso Deus, o Deus que tem cuidado de nós, que tem contado os nossos fios de cabelo hoje, ele vai continuar contando estes fios de cabelo, mesmo na velhice. Para alguns pode se tornar mais fácil, né? Porque acabamos perdendo alguns cabelos ao longo da nossa caminhada, da nossa vida, não é verdade? Mas, queridos, brincadeiras à parte, o nosso Deus, ele tem cuidado de mim e de você. E ele assim continuará fazendo, para a glória e honra do seu santo nome na minha e na sua vida e através de nós. Eu e você precisamos apenas descansar e depender deste Deus que cuida de nós tão sabiamente. Queridos, depender de Deus é um privilégio que eu e você temos na nossa vida, porque dependemos não de um falso Deus, não de qualquer pessoa, não de qualquer um, mas nós dependemos do grande eu sou, aquele que tem cuidado de nós desde o princípio e há de fazê-lo até o fim das nossas vidas e eternamente, como ele promete em sua palavra. Eu e você precisamos manter a nossa atenção e a nossa esperança, a nossa confiança neste que é o único que pode intervir em toda e qualquer situação nas nossas vidas. E para finalizar, eu gostaria ainda de ler com você o final desse versículo, porque ele diz algo muito importante que nós precisamos prestar atenção aqui. O final do versículo 4. Veja que ele diz assim: eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Queridos, preste bem atenção. Este eu é o grande eu sou. É o grande eu sou quem está cuidando de mim e de você. Por isso, tome muito cuidado com esse modismo contemporâneo de dizer que, eu posso, eu consigo, eu faço. Meu irmão, eu e você não fazemos coisa alguma, a não ser depender do Senhor, que tudo pode e que tudo faz, para que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Confie no Senhor, descanse nele, saiba que ele é o seu Criador, que ele tem te levado a viver a sua vontade soberana e que ele tem te sustentado todos os dias da sua vida e continuará a fazê-lo, e que ele te salvou para que você tenha somente a ele como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Que você e a sua família possam desfrutar dessa presença gloriosa, dependendo do Senhor no dia de hoje e em todos os dias da sua vida até que os seus cabelos sejam brancos.